Fala, nono ano, beleza? Saudades? Imagino que sim, com certeza, né? Também tô com saudade de vocês. Mas nesse momento a gente tem que utilizar as ferramentas que a gente consegue, né? Então eu tô experimentando as videoaulas aí, não tenho muita manha, tenham paciência comigo. O vídeo tem que ser muito curto, de até 5 minutos, então talvez eu tenha que fazer mais de um vídeo. Então tenham paciência e vamos para a aula. Bom, estamos falando de blocos econômicos, então nós vimos que existem alguns blocos econômicos, falamos da União Europeia, e agora a gente vai trabalhar os blocos da África. No continente africano, existem alguns blocos econômicos. Só que tem uma curiosidade: muitos desses blocos econômicos não nasceram, não foram fundados com esse intuito exatamente do que hoje nós conhecemos como bloco econômico. Eles, na verdade, foram fundados muito mais para o fortalecimento destes países africanos, para tentar lutar contra a dependência dos países, das suas antigas colônias, né? Das suas antigas metrópoles, na verdade. Mesmo depois da independência, os países africanos ainda dependem muito destes países que foram as suas metrópoles. É o caso, por exemplo, da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, na sigla em inglês fica SADC, né? Aqui com dois seis. Ele foi criado, esse bloco foi criado exatamente para isso, para fortalecer os países, para não terem tanta dependência das suas antigas metrópoles. Posteriormente, com o processo de independência terminado de todos esses países do bloco, é, que surgiu de fato essa ideia de bloco econômico para, por exemplo, comercializar, para negociar vantagens com países fora do bloco ou com outros blocos, por exemplo, que geralmente são as intenções dos blocos econômicos, né? Então, esse bloco SADC, ele, né, no mapa aqui representado, é uma grande região da África, né, a região austral. Austral é sinônimo de sul, então contempla todos esses países aqui. Só que tem algumas divergências, né? Muitos desses países têm processos políticos muito complicados, não democráticos. A desigualdade econômica entre esses países também é gigantesca. A gente tem a África do Sul, por exemplo, que só ela consegue ter uma renda maior do que a soma de todos os outros países do bloco. Então, é um bloco muito complicado. As relações, né, no continente africano a gente sabe que são muito complicadas, exatamente por esse processo histórico, de alguns problemas climáticos, de alguns problemas hidrográficos, esse processo de colonização que massacrou as populações africanas de maneira geral, certo? Mas essa DIC aí, o objetivo, né, era reduzir a dependência das outras economias mundiais, potências, né, as metrópoles, e depois, como eu disse, depois da década de 90, aí já teve a ideia exatamente de um desenvolvimento econômico. Aí se transformou num bloco econômico como nós conhecemos hoje em dia, esse e outros blocos. A gente tem outras comunidades econômicas, né, a tentativa de fortalecimento econômico de países do continente africano. A gente tem a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, na sigla CEDEAW, que também basicamente foi fundado, aqui está vendo, na década de 60, para tentar fortalecer os países, para evitar conflitos, para uma integração maior entre vizinhos. E dessa forma, com uma integração maior entre vizinhos, teríamos menos dependência de países europeus, por exemplo, que foram as metrópoles desses países africanos de maneira geral, ou até mesmo os Estados Unidos, certo? Tem o mercado comum da África Oriental e Austral, COMESA, basicamente, né, como eu vou repetir aqui, tá vendo? Ela surgiu na década de 60. Essa década de 60, nesse período aí, ele está sendo recorrente aqui nesses blocos econômicos, porque foi o período onde a maior parte dos países africanos já tinha conseguido ou estava lutando pela sua independência. Certo, pessoal? Ó, tá vendo como o vídeo é bem curtinho? Só tenho 30 segundos. Eu vou terminar esse vídeo aqui e vou começar outro para a gente terminar a nossa aula de hoje.